Estamos ao vivo e hoje temos a entrevista com o professor Alexandre Alcântara. Sim, agora vamos fazer a nossa entrevista com o professor Alexandre Alcântara, a quem eu tanto estimo. E quando eu falo que eu estimo o professor Alexandre Alcântara, eu não estou brincando. Eu posso provar o quão eu estimo o meu amigo, o professor Alexandre Alcântara, que tem vários e vários livros, eu tenho alguns deles. E hoje nós vamos entrevistá-lo aqui, falar um pouquinho sobre a auditoria tributária, fiscalização, ele que é professor hoje, né, dá treinamentos para diversas, todas as Cefaz, as coisas que a gente faz dos estados, também está dando treinamento para os municípios. Professor Alexandre Alcântara, diretamente do Canadá, ele mandou uma mensagem que está 3 graus lá agora, 3 graus, uma friaca daquela. Deixa eu ver se ele já está aqui. Professor Alexandre, se você estiver aí com a gente, pode chamar aqui embaixo, que a gente já está te aguardando. O professor Alexandre está entrando aqui e a gente vai poder conversar com ele. Eu já quero te indicar 2 livros, que esse aqui para mim é um dos que eu mais... Fraudes Contábeis, do professor Alexandre Alcântara. Esse aqui que eu tenho pouquinhas anotações sobre ele. Olha a quantidadezinhas que eu tenho de anotações. E também tem Estrutura e Análise de Demonstrações Contábeis, também do professor Alexandre Alcântara. Olha aqui, ele já está aqui com a gente. Sabe, com gente que realmente é entendido. O nosso amigo professor Alexandre Alcântara está entrando aí. E é um prazer. Professor Opa! Alexandre! Beleza? Coisa E aí, tá me boa ouvindo poder falar bem? com o senhor. Como vai? Eu tô bem. Tá me ouvindo? Tô te Tranquilo? ouvindo. Como estão as coisas por aí? Tudo, tudo jóia, graças a 3 Deus. graus aí, Se ada... professor? 3 graus. Hoje tá, vamos dizer assim, tá quente. Tá quente? É, a gente chegou já há alguns dias e teve a oportunidade de pegar -7 com sensação de -15. Cara, como que é para um baiano pegar uma sensação -15? Rapaz, bom, o baiano de Salvador sofre muito, né? Como eu sou. Mas como eu moro também em Vitória da Conquista, que é a região do Planalto Central, região de alta Mais alto? elevação, né? Uma cidade bem alta, aproximadamente 1.000 metros, a gente chega até aí temperatura de 8 graus no inverno. Então a gente está mais ou menos acostumado até 8, né? 8, já deu 7. Mas hoje amanheceu o dia lindo, porque ainda não é inverno. E amanheceu com esses 3 graus, sensação aí de 2. Mas Caramba. eu imagino que deve melhorar ainda um pouquinho. Começou a nevar um pouquinho agora. Estou olhando aqui pela janela, começou a soprar uma nevezinha ali Você tá atrás. passando vontade na gente. Neve deve ser a coisa mais linda do mundo. Professor, mas me conta uma coisa. Você está no Canadá, você foi visitar a sua netinha que nasceu? Nasceu 2 netos aqui no Canadá agora, né? Uhum. Cada filho nos presenteou com mais é, um netinho, né? Um netinho e uma netinha, né? Primeira netinha também, Coisa mas boa. a coleção só faz crescer. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor, vamos tratar agora, assim, a respeito. Essa época de final de ano é uma época que os contadores começam a receber. Os contadores não, as empresas começam a receber ah, muitas situações de notificações, de autuações, aqueles 5 anos que iam acabar, acabam de não acabar porque chegou a notificação. Traz um pouquinho da sua experiência para a gente, o senhor que tem treinado outros auditores fiscais para poder analisar a parte contábil. Tem muita gente que acredita que o auditor fiscal não é preparado para analisar a contabilidade, pelo menos não da parte do Estado, né, dos municípios. E o senhor está aí para provar que é muito diferente, porque você tem treinado todos Sim. eles. Bom, geralmente final de ano a gente se depara com aquela grande quantidade de notificações relacionadas à escrituração fiscal, ou falta de obrigação acessória, ou inconsistência de algum dado, ou alguma divergência entre informações fiscais e financeiras de uma maneira mais global. E isso sempre ocorre porque tem aquela questão da decadência. Então, chega final do ano,
o que não se conseguiu de autorregularização, geralmente surgem algumas já notificações nesse sentido. Mas isso é normal no que diz respeito a um histórico de conduta da administração tributária. Então, o contador já está acostumado com isso, o empresário nem tanto, né? O empresário nunca vai acostumar Com com isso, né? certeza. Com certeza, né? E não deveria, né? Entretanto, Arthur, o cenário que começa a se consolidar é justamente um cenário onde as administrações tributárias começam a perceber que existe sonegação além das declarações fiscais. E existe um trabalho muito forte hoje no nosso país, né, salutar, por sinal, de compliance. Ou seja, né, os grandes escritórios de contabilidade, né, os grandes treinadores, né, os grandes coaches, vamos dizer, da área fiscal, né, estão aí para prestar um grande serviço, mostrar que há necessidade de entregar demonstrações fiscais de maneira correta, convergente entre si, para evitar justamente cair nas chamadas malhas fiscais. E isso, obviamente, vai atender uma conformidade tributária, porque isso vai implicar muitas vezes em recolhimento mais correto do imposto devido, etc. e tal. Só que as administrações tributárias perceberam que essa informação fiscal que é declarada é a informação que o contribuinte voluntariamente informa. E é esse material de trabalho que o contador tem, né? Que é uma coisa que a gente pode falar um pouco lá na frente sobre a questão de responsabilidade do contador, etc. e tal. Por favor. Então, essa informação é a que o contador tem, aquela informação correspondente à venda de mercadoria ou serviço com documentação fiscal. Então, essa aí é vamos dizer assim, a declaração voluntária de operações. Paralelo a isso, a gente tem os trabalhos de educação fiscal, né, que são feitas em larga escala pela Administração Tributária Federal, muitas estaduais, muitas municipais, fazem um trabalho de educação fiscal para conscientizar a sociedade que o imposto é que realmente é a força motriz, né, do funcionamento, né, da nossa sociedade, educação, segurança, saúde, enfim. Mas essa informação é a voluntária. A gente tem ali, eu gosto de usar muito em nossas aulas a figura de um iceberg, Arthur. Então eu boto um iceberg e ela na ponta desse iceberg a gente vai ter o quê? A FD, a ECD, inúmeras declarações federais que surgiram com o advento do SPED, os documentos fiscais, enfim, aquilo ali é o conhecido. Mas só que você tem aquela economia que está abaixo da superfície e que não foi declarada. É o subfaturamento, é o não, né, faturamento com documento fiscal. Enfim, esse movimento ele está enraizado eu não vou dizer em todas as empresas, mas em muitas empresas, e muitas vezes através de estruturas muito complicadas, né, de engenharias, né, de múltiplas empresas, né, dos famosos prepostos, né, o populares chamados laranja, né? Então a gente tem uma rede aí por baixo que corre à margem daquilo que a administração tributária vê, que a malha fiscal vê. Então, as administrações tributárias perceberam a Receita Federal há muitos anos e, mais recentemente, de uma forma mais incisiva, as administrações tributárias estaduais. E eu já começo a perceber na minha atividade atual de consultor nessa área de auditoria contábil, eu já começo a perceber muitos municípios interessados, né? Eu recebo contato praticamente de norte a sul, de municípios grandes, pequenos, de capitais, enfim. Há um interesse muito grande em saber o quê? Como eu descubro isso que está abaixo da superfície? E aí que entra a auditoria contábil. E aí que entra o contador, Arthur, né? Porque o contador também vai ser demandado por uma ação fiscal que ele não está acostumado a lidar, né? Então, esse cenário é o cenário que a gente já começa a perceber hoje aí no país. Ó,
A nossa audiência é rotativa, eu sei que tem muita gente que entrou depois que eu te apresentei, vou apresentar novamente. Nós estamos ao vivo com o professor Alexandre Alcântara, ele está no Canadá, foi visitar os netos que nasceram, mas ele é auditor da Secretaria de Fazenda da Bahia, já aposentado, e hoje ele é consultor dos auditores dos estados que contratam ele para levar essa experiência de contabilidade. Ele é uma autoridade no assunto, escreveu esse livro que eu gosto muito, que é Estrutura das Análises de Demonstrações Contábeis, que é um livro mais voltado para quem está buscando entender a lógica das demonstrações. E esse é meu xodó, que eu falo sempre. Quem é aluno meu tem esse livro, porque eu falo sempre que é desse aqui, Fraudes Contábeis. Até tá caindo nas orelhinhas, mas eu tenho várias orelhinhas que eu falo sobre ele. Quando alguém fala, não, mas você acha que pega? Não, isso não pega, não. Eu faço só assim, ó. Aqui, ó. Tem inclusive aqui assim na página tal, 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 tal. Eu faço sempre. Professor, mas falando agora sobre a questão desse esse faturamento abaixo da linha visível, digamos assim, o que está abaixo, né, no iceberg, o senhor fala muito bem. Uh, uma prática muito comum, infelizmente, e o contador fica no meio do caminho, né? No meio do caminho. Eu sempre falo uma coisa para os nossos alunos que é o seguinte: o contador outsourcing ele tem um privilégio de poder não saber, porque se ele não sabe, não é culpa dele, ele tem o privilégio de não ter participado da operação, se ele realmente não participou, diferente de um contador que está dentro da empresa, porque ele responde solidariamente junto. Porém, alguns casos, o outsourcing, esse contador que tem um escritório de contabilidade, já tem respondido junto. Uma das situações, dependendo da situação, é aquela do preposto que não é preposto, ou do interposto das pessoas, que a Receita Federal usa esse termo, né? Do interposto das pessoas. Como as administrações, seja ela municipal, estadual, federal, têm usado em relação a essas situações? Como que ela tem agido? Você pode falar alguma coisa para a gente? Repare bem, recentemente saiu uma matéria, eu repostei no meu site, no meu blog, é, de uma ação fiscal que foi realizada no estado do Mato Grosso, né? Isso foi amplamente divulgado no site da Receita do Mato Grosso, e eu repeti no meu site, porque as pessoas às vezes não visitam os sites da Secretaria de Fazenda, né? Eu tenho esse hábito de fazer isso e eu compilo essa informação no meu site, tudo que é de fraude, essas coisas. Qual que é o E seu numa site, professor? dessas Vamos divulgar para o pessoal. Qual que é o seu site? é alcantara.pro.br. 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 Ótimo. Depois que quem quiser no meu perfil do Instagram, lá na bio tem um link e lá tem um link, né, para Perfeito. acessar. Enfim, então o pessoal da Cefaz de Mato Grosso publicou uma matéria relatando uma auditoria que eles fizeram, que foi uma auditoria através da contabilidade, não foi uma auditoria meramente fiscal, como essa convencional que a gente está acostumado, né, de verificar estoque, utilização de crédito, alíquota, nada disso. É uma auditoria que foi além disso, aquela auditoria abaixo da superfície. E nessa auditoria de uma empresa, eles conseguiram mapear 70 e poucas empresas que giravam em torno dessa. Ou 70 e seja, pouco em nome de outras pessoas, que não era o nome dos isso, isso, administradores, era o nome de outras isso, pessoas. isso, isso. Né? E isso só foi possível através da auditoria contábil financeira. Porque quando eu gosto de acrescentar à auditoria contábil a expressão, às vezes financeira e às vezes tributária. Então, quando eu falo auditoria contábil financeira, é aquela auditoria que vai além do registro contábil. Porque às vezes na contabilidade, o contador só escritura caixa. A gente sabe que ninguém hoje no país opera com caixa. Não existe o caixa é meramente, esse caixa contábil é meramente escritural. Inclusive no nosso novo livro, que é o Manual de Auditoria, que esse aí é destinado aos nossos alunos, a gente trata esses conceitos, né, do caixa escritural, que inclusive já é uma expressão que já está consagrada nos acordos, etc. E tal. Explica o Então, pessoal, os nossos alunos, auditores, né? Porque eu tentei. nossos alunos auditores. Auditores, os É, alunos do é, professor, os auditores, olha lá, é para auditor, o livro do professor para auditor. é o Esse manual deve ser um de achado. auditoria. Esse livro, Arthur, ele é o dobro de tamanho desse aqui, viu? Então, a gente fala do caixa escritural. Então,
Então, o pessoal de Mato Grosso, quando começou a fazer auditoria, eles foram além. Eles foram atrás de quê? Da movimentação financeira. E isso é muito importante porque muitos empresários e contadores não sabem que hoje praticamente, salvo engano, pelo meu último levantamento que eu fiz, 20 estados, incluindo aí o Distrito Federal, 21, já tem regulamentação da Lei Complementar 105, que permite o acesso às informações financeiras sem prévia autorização judicial. E com esse instrumento legal, que inclusive já foi pacificado pelo STF como constitucional, não tem nada com esse convênio 134 que foi recentemente julgado. Então, esse é uma lei complementar de 2001, não é convênio de CONFAS, é lei complementar. Deixa eu só deixar todo mundo na mesma página. Seguinte, pessoal, o que o professor Alexandre está falando, com muita propriedade, é sobre a briga que teve, que a Secretaria de Fazenda não ter que pedir para a Justiça para poder analisar banco das empresas, seria uma quebra de sigilo bancário. E lá na 106, lá atrás, já dizia que não era isso. Na verdade, da mesma forma que o banco tem o poder sobre as informações bancárias, as secretarias das fazendas também têm o poder sobre ele é um transferência de sigilo. É um domicílio. Ele está lá com ele lá junto. Transferência de sigilo. Isso. Inclusive, a gente tem um e-book publicado sobre isso, né? Lá no nosso site tem o link, né? A gente tem um e-book que trata sobre essa questão da transferência de sigilo. Exatamente. Aí a questão toda agora é a seguinte: eu falo muito dos nossos alunos nessa linha. Gente, esquece, dinheiro deixa rastro. Se tem uma coisa que deixa rastro, certeza, dinheiro deixa rastro. Então, a contabilidade ela é escancarada. Você pode fazer o que você quiser lá, mas ela vai deixar um rastro na operação. E aí o professor está falando lá do Mato Grosso que o dinheiro deixou um rastro que não estava formalizado, não era papel, mas deixou um rastro com 70 e poucas empresas que eram tentáculos de uma empresa aqui e as outras eram empresas, eu gosto de dizer, empresas cítricas. Sabe o que é empresa cítrica, né? Então, empresas cítricas. Sim, Arthur. Aí é resultado. Então, com base, né, nesse acesso, né, das informações financeiras desta empresa, a fiscalização de Mato Grosso conseguiu vincular e acessar aproximadamente 70 e poucas empresas que foram autuadas também. Então, a movimentação financeira deixa rastros muito fortes. E tem uma coisa que eu falo nos nossos treinamentos de auditoria para os auditores, que muitos deles às vezes nem sabem também, né? É por isso que a gente está fazendo esse treinamento. Existe uma resolução do Banco Central, a resolução 3454, salvo engano, de 2010, que trata do layout das informações financeiras que devem ser fornecidas pelos bancos para subsidiar os processos de um modo geral, seja da administração tributária, seja dos ministérios públicos, da polícia, etc. e tal. Então, esse conjunto de informação dentro desse layout, ele vai além daquele extrato que o contador tem acesso e que o próprio empresário tem acesso. Por quê? Porque esse extrato, dentre outras informações, ele traz a informação clara de origem e destino. Ou seja, qual foi o CPF e CNPJ relacionado àquela movimentação bancária de entrada e de saída de recurso da empresa. E isso é uma informação muito relevante, por quê? Porque nós já temos nas normas casos específicos de presunção já estabelecendo a não correspondência do ingresso de recurso a um documento hábil e idôneo, né? Então, a gente tem a ITG 2000 do Conselho Federal de Contabilidade, que vai nortear como o contador deve fazer escrituração contábil. Está lá claramente. E uma das premissas que está por trás da escrituração contábil é o quê? Que ela deve estar lastreada em documentação hábil e idônea, produzida pela própria empresa ou por terceiros. Então, aí é que entra
aquela linha complicada, né, entre a responsabilidade do contador e do empresário, né? Ah, o que fazer então, né? A gente tem visto, eu acho que eu compartilhei com você outro dia, né, que a gente vinha analisando acordo de julgamento, né? A gente tem, é, faz parte do nosso dia a dia ler acordos, analisar acordos. E eu tenho visto de forma recorrente, Arthur, empresas sendo autuadas, autos sendo mantidos em unanimidade, por falta de compatibilidade entre a informação da movimentação bancária com a informação contábil e a falta do correspondente documento hábil para justificar o ingresso daquele recurso. Então, existem várias técnicas, né, de auditoria por trás que vai construir todo esse arcabouço documental para comprovar a fraude, né? E isso tem sido um procedimento que já começa a ser adotado de forma sistemática, né? Estados tipo Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, né? Tocantins já começa, alguns estados do Nordeste já começam, estados do sul do país, né? Enfim, já começam a utilizar de forma massiva as informações bancárias, né? E aí surge uma questão que é eminentemente técnica da escrituração contábil, que é a questão da responsabilidade do contador, né? O contador, quando é o outsourcing, né? Quando é aquele contador do escritório, que é fora da empresa, ele não vive a dinâmica da empresa, ele não está lá dentro, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem acesso aos sistemas, né? Ele não tem um RP lá que ele consegue ver o fluxo das operações, de contas a pagar, ele não consegue ver isso. Ele recebe no final do mês, às vezes por meio eletrônico, por outras vias, um conjunto de informação e diz assim, ó, contabiliza isso aí, né? E aí vem a questão, será que o contador está tendo acesso a todas essas informações? Será que o contador conhece quais são as contas bancárias que o empresário tem? Né? Onde é que entra aí a responsabilidade do contador? Como é que ele pode se proteger, né? Para não se ver envolvido, né, em produzir uma contabilidade que não espelhe o que? A verdadeira situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, que é o fim principal da escrituração, né? Ó, nós não combinamos essa parte, mas aqui eu vou trazer uma para discussão mesmo. O senhor vai dar a sua opinião. Eu tenho dito, e é uma opinião forte minha, que contador não tem que forçar contabilidade. O que é forçar contabilidade? Se tem informação contábil, contador foi feito para contabilidade. Mas se a informação não chega, não é um insumo mínimo necessário para a contabilidade, o contador devia fazer, no caso da empresa do Simples, do Presumido e Declaro, faz o livro caixa. Ah, mas e se não veio a movimentação do banco? É um problema do empresário, porque aí o contador não forçou barra, o contador não assinou um documento diferente do que era aquilo que só ele pode assinar. Eu gosto de dar o exemplo de um croquis, o que o contador faz é como se fosse o projeto do engenheiro, de um prédio, e o que o caixa é um negócio que a gente foi lá e desenhou com um tipo, pedaço de telha na parede, e desenhou lá e falou, a casa vai ter assim, tá, 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 tá. Então, na falta de insumos básicos de contabilidade, não force. Ah, faz caixa e banco. Ah, não, coloca adiantamento de fornecedores, entrou de adiantamento de cliente. Não existe, não tem como, não existe dinheiro, deixa rastro. Não tem as informações básicas, documentou, você é um contador outsourcing, documentou, explicou. Então, caixa, faz caixa, livro ou caixa, faz o livro caixa. Mas livro caixa precisa de ter o banco, o extrato, pede, não mandou, então a culpa não tem que ser do contador. Nesse caso, a culpa é inteiramente do cliente. Porque da mesma forma que um assassino tem direito a um contador, uma empresa desorganizada, um assassino tem direito a um advogado, uma empresa desorganizada tem que ter direito a um contador. Mas o contador não pode se envolver nessa situação de maneira leviana. Ele não pode se envolver na operação que não é dele, que ele não logrou nenhum tipo de resultado financeiro. Foi somente para o cara lá que estava sonegando e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Inclusive, eu concordo. Inclusive, Arthur, eu já conheço e já tive a oportunidade
eu também dou aula de MBA, né? Muitos contadores que hoje estão na ativa foram meus alunos, inclusive de graduação, alguns. E volta e meia a gente conversa, para conversar, falar sobre esses assuntos, eles externam a preocupação deles. E alguns desses contadores já me relataram, professor, eu tenho, né, no meu escritório a prática de periodicamente emitir um documento para a empresa, esclarecendo determinadas informações, solicitando determinadas informações e mostrando as implicações que tais omissões de informações não escrituradas podem acarretar para a empresa. Isso. E isso é muito importante. Alguns escritórios vão além, né? Eu conheço escritórios que exigem das empresas que periodicamente, e no mínimo uma vez por ano, quando do encerramento do balanço, uma declaração, né, uma carta de declaração, semelhante como os auditores pedem nas auditorias, né? Eles pedem algo semelhante, uma carta de responsabilidade dizendo que todas as informações estão de É, conhecimento do contador, ou na seja, ITG nenhuma 1000, né? informação. Na ITG 1000 tem a carta de administração. Eu tenho que fazer. Na ITG 1000 tem lá dentro. Isso, Com certeza. isso, né? Exatamente. Na ITG fala sobre isso. Então, isso é muito importante. Eu volta e meia conto uma historinha que aconteceu numa das aulas de MBA que eu estava dando, né? Foi uma situação muito engraçada. Engraçada, entenda-se, né? Eu estava falando sobre fraudes, né? É uma disciplina sobre contabilidade tributária e, geralmente, no último momento, né, da aula, eu dava um resumo do livro de fraude, né? Então, praticamente eu estruturava na aula o livro, né, naquele momento. Aí, e falava sobre a questão da responsabilidade do contador, etc. e tal. Aí tinha um dos alunos já era um senhor de idade, já era um senhor mesmo, né? Mais senhor do que eu. Aí ele chegou, professor, eu tenho uma história para contar. Determinado dia eu estava no meu escritório e nós fomos surpreendidos pela chegada da Polícia Federal no nosso escritório. Meu Deus. Eles chegaram no escritório, né, já com uma lista de informações que eles queriam, é, é, me, me perguntaram algumas coisas, perguntaram sobre determinada empresa, né? Enfim, né? Aquela questão toda tal, e pediram os documentos que haviam tal e levaram, etc. e tal. E isso se desdobrou. É, eu consegui não estar envolvido no problema que a empresa estava, e realmente foi uma questão penal, né? Ele não entrou no detalhe, até para uma questão de sigilo, talvez, porque, inclusive, foi um fato que repercutiu na imprensa da região. E quando ele contou esse fato, isso foi engraçado. Quando ele falou, a turma toda fez aquela Sacou. zoada de cadeira arrastando, né? Todo mundo querendo. Mas foi muito engraçado, que foi uma coisa que parece que foi combinada. Todo mundo virou a cadeira para ouvir ele contar. Que acho que talvez foi a primeira vez que publicamente ele falou sobre o assunto, né? E ele disse o seguinte, ó, eu me safei, vamos dizer assim, né? Não foi essa palavra, ele usou a palavra diferente. Não foi safar, parece que é uma coisa que estava envolvido, né? Mas eu não fui ligado ao problema porque eu tinha correspondências minha, né, para a empresa, alertando sobre determinados procedimentos e falta de documentos. Isso. Então, eu tinha documentos, inclusive eram e-mails e documentos assinados. Então, quando a polícia chegou, eu dei cópia de todos esses documentos. Então, eu mostrei que eu não tinha nenhuma ciência do que estava acontecendo. Pelo contrário, eu estava alertando a empresa de problemas que poderiam advir daquelas situações que ele não entrou em detalhes durante a aula, né? Então, aquilo ali para mim foi assim muito precioso, porque ilustrou de uma maneira assim muito prática aquilo que eu venho alertando, né? Eu dou aula tanto para auditores quanto dou aula para contadores. Então, são abordagens diferentes, né? Então, o contador ele tem uma responsabilidade funcional muito grande, né? Ele não pode criar, ele não pode chegar,
na ausência de documentos, ele imaginar e fazer uma contabilização de qualquer jeito, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque ele pode fazer uma classificação errada, né? Ele pode estar dando uma conotação diferente à do que realmente aconteceu. E isso pode, inclusive, agravar até a situação da empresa. É. Né? Na dúvida, o que é que se faz? Por escrito. Prezado cliente, o que quer dizer tal operação? Prezado cliente, a que se refere tal documento? Prezado cliente, percebi no seu extrato uma operação no valor de tanto mil, solicito o envio dessas informações, né? Ou até dizendo, né, que tal informação ficará pendente numa determinada conta contábil, né, para que possa se fazer a correta classificação futuramente, né, e não havendo, tais valores poderão ser oferecidos à tributação. Pronto. O contador fica ali No resguardado. aplicativo, no final do ano, qualquer coisa no aplicativo na operação. Exatamente. Enfim, solução A. Agora, dá trabalho, né? É por isso que já alguns contadores já começam, Arthur, a não querer determinado tipo de empresa. Claro, claro. Quando verifica que há um determinado padrão de conduta, há realmente dúvidas sobre determinado procedimento, alguns contadores já começam a não querer fazer a escrituração contábil, né? A gente já tem aquela declaração periódica, né, das informações financeiras do COAF e tal. Então a gente vê que o contador ele está cada dia sendo um profissional bastante demandado nas questões financeiras da empresa, né? Então a contabilidade ela reflete inclusive as movimentações financeiras principalmente, né? Porque tem expressão econômica, né? E o fisco está se preparando para isso, né? Hoje eu recebi um compartilhamento de um colega auditor da Receita, um colega aposentado da Receita Federal. Ele me passou agora um link de uma matéria que saiu no site do BID. O BID está anunciando que está distribuindo para os países da América Latina e Caribe um sistema de recepção de escrituração contábil e de análise dessa escrituração contábil para as administrações tributárias que ainda não têm. Na matéria, ele cita países que já possuem, né? Ele cita, inclusive, o nosso SPED como caso de sucesso, né? Então, tem muitos países que não têm, mas nós temos hoje um SPED, né, que dentro dele lá a gente tem uma ECD muito robusta. A gente tem, não dentro do SPED, mas a gente tem ferramentas de auditoria que estão à disposição das administrações tributárias para fazer auditoria, né? O Contágio Light, que é uma ferramenta muito poderosa que a Receita Federal usa há muitos anos e que desde 2016, 2017 já está sendo utilizado por praticamente todos os estados e muitos municípios, que é uma ferramenta assim, poderosíssima de análise do SPED, não só o contábil, mas todo o universo de declarações e informações que está dentro do SPED, inclusive documentos fiscais. Então, essa matéria mostra que é uma preocupação que não é apenas no Brasil, mas vai além do país, né? A gente publicou recentemente uma matéria no nosso site que na Dinamarca eles já estão estruturando a sua legislação para que a nota fiscal esteja devidamente caracterizada na escrituração contábil, uma inter-relação muito próxima do documento fiscal, né, do invoice deles, eletrônico, que eles estão criando, com a escrituração contábil que eles estão construindo. A gente não tem essa vinculação direta da nota fiscal com a ECD, a gente tem com a FD. E essa, por sua vez, a gente tem como fazer a vinculação com a ECD através de determinadas agrupamentos de CFOPs, etc. e tal. Você correlaciona determinados CFOPs, né, com as respectivas contas de receita, né? Então, o próprio Contágio ele já tem rotina que faz essa amarração, né, de CFOP que está na FD com o que está na escrituração contábil e verifica se tem essa divergência, né? Então, é um primeiro cruzamento-chave, né? FD com ECD, né? Mas, como eu te falei, essa é aquele batimento na
ponta do iceberg, né? Aquela parte de cima, né? Mas o que se vai fazer na auditoria contábil é verificar o que está ali abaixo. Aquela conta bancária não contabilizada, o uso de interpostas das pessoas através de contas bancárias que agora se começa a cruzar, né? A partir desses extratos bem minuciosos, né? E diga-se de passagem que quem acompanha o nosso Instagram e o nosso site sabe disso, né? Existe uma outra ferramenta que é o Simba, né? Que é o Sistema de Investigação de Movimentação Bancária. Fala um É um pouquinho. instrumento, vamos falar um pouco, né? O Simba, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida no âmbito do Ministério Público Federal, lá em Brasília, né? Na SPE, que é um setor específico de análise de dados, né? Que analisa dados não apenas financeiros, mas dados telemáticos, enfim, dados de um modo geral. E eles desenvolveram essa ferramenta. O que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta que faz a recepção dessas informações que os bancos prestam, né? Então, vamos supor, o juiz está fazendo fora da administração tributária, tem um processo lá na polícia tal, e o juiz determinou a quebra de sigilo. Então, essa informação vem pelo Simba. No caso da administração tributária, a gente não precisa da autorização judicial. A gente solicita do banco, né? A gente, quando eu falo administração tributária, solicita do banco e o banco manda essa informação pelo Simba. Quando chega no Simba, o Simba ele faz uma análise com base naqueles relacionamentos de CNPJ, de origem e destino, né? Então, ele monta uma estrutura, uma árvore, que ele vai dizer quais são todas as pessoas físicas e jurídicas que financeiramente se relacionaram com a empresa. E, de Tá. repente, você vai Professor, mas ver... então, vamos lá. Ele consegue ver, por exemplo, pelas procurações, uma empresa tem uma procuração porque convenhamos, Sim, né? sim. Ele tem... Relações escusas, o cara pode até ter uma interposta pessoa, um laranja, mas ele não vai deixar o negócio pro cara, quem vai no banco, ele tem uma procuração no banco. Você foi além de onde eu iria, mas você foi lá, tudo bem. Essa carta circular 3454, ela tem muitas informações que vão além do extrato bancário, né, que a gente não minuciou aqui, né? E uma dessas informações é justamente quem faz a, a movimentação efetiva das contas, né? Então, de Quem é o repente, responsável pela conta? exatamente. Então, você vai ver que aquela pessoa jurídica que se relaciona com a empresa e que muitas vezes não tem nota fiscal de operações com aquela empresa, quem movimenta aquela pessoa jurídica é o sócio da empresa aqui, Uma né? pessoa jurídica que tem nada a ver, está no nome lá, nada a ver, mas quem é o procurador do banco é o fulano aqui. É. Então, o Simba ele permite alguns relatórios gerenciais, vamos dizer assim, né? Ela não é uma ferramenta de auditoria, ela não faz auditoria contábil, mas ela monta um cenário e a partir desse cenário o auditor vai fazer efetivamente o que é auditoria. Vai aplicar todas aquelas normas de auditoria, né? Eu, por exemplo, no nosso livro, no nosso manual de auditoria, eu trouxe praticamente todas as normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade, né, todas as técnicas que um auditor independente usa, obviamente fazendo as devidas adaptações. Então, lá dentro das normas, a gente tem realmente técnicas de documentação da auditoria, né, de levantamento de evidências. Então, que tipo de procedimentos podem ser adotados para documentar e comprovar uma suspeita, né? Geralmente, inicialmente, a gente trabalha com indício, né? O indício, quando consumado em termos de validação, ele passa a ser uma presunção, né? Por enquanto é um mero indício, né? Então, o Simba é uma ferramenta muito poderosa, sim, né? A gente teve a oportunidade, salvo engano, acho que foi em 2023 ou foi 2022, não sei, a gente teve a oportunidade de dar um treinamento lá em Brasília para os analistas do Ministério Público Federal. Por quê? Porque eles trabalhavam com essas informações financeiras, mas a gente foi dar um treinamento sobre como essas informações financeiras podem ser utilizadas no exame da escrituração contábil para identificar fraudes, né? Porque lá no Ministério Público eles também trabalham com situações que envolvem fraudes, né? Às vezes envolvendo prefeituras,
empresas públicas, enfim, de um modo geral, né? Então a gente foi trabalhar com eles explicando como a informação financeira é instrumento, matéria-prima, vamos dizer assim, da auditoria contábil, né? Então a gente vê Nós como estamos falando de o coisas assunto é assim interessante. muito profundas e tal, mas se a gente parar para pensar, tem uma parcela enorme de empresas que o estoque está na ECD não bate com o bloco H que está lá na FD, ICMS e IPI, que não bate com o estoque que está lá no sistema do cliente. É uma coisa básica do básico do básico. E a gente está É. vendo aí, ainda acontece muito. Não, e empresas com caixa de 2 milhões, 3 milhões, Eu falo não existe, né? isso. Não existe, não tem jeito. Imagine você se num procedimento de auditoria, e isso pode ser feito, tem base legal para fazer isso, né? Porque é atribuição. O auditor chega lá na empresa e diz o seguinte: Presume. não, eu vim hoje eu vim contar o caixa da empresa. Eu quero ver o cofre onde está o dinheiro da empresa. Ele vai abrir a gaveta, tem lá 10 mil, 15 mil, 30 mil, Ou um nada. bolo de cheque, somou tudo, né? Fez o levantamento, tem aqui 80 mil reais em espécie. O resto está em banco. Pronto. Você tem o corte ali, naquela data tinha 80 mil reais. O saldo dele de caixa no início do ano foi 2 milhões de reais. Mas naquela data só tinha 80. Daquela data em diante, ele só tem 80 para poder operar contabilmente. Então, olha o problema. E aí começa o suprimento de caixa, que as empresas não têm para não dar. Começa a suprir caixa, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem. A gente tem um monte dessas situações e um monte. Então você vê, Arthur, como o contador ele está num fogo cruzado, né? Ele está num fogo cruzado, né? E aí voltando àquela conversa que eu tive atrás aqui com você, eu já tenho vários ex-alunos que são contadores que já começaram a fazer uma seleção de clientela, né? Então, empresas que têm esse tipo de problema, eles não fazem mais escrituração, né? São contadores que têm um ticket médio, já falando na parte comercial, né? Maior. Muito superior. Eles trabalham com bem menos clientes, mas cobram muito mais caro. Só trabalham com empresas que trabalham assim, eu não vou dizer perfeita, porque perfeição a gente só tem no criador, né? Mas empresas que têm um grau de assertividade, de fidelidade documental e operacional muito alta. E isso faz com que sejam contadores, né, que conseguem se posicionar no mercado e ter um valor diferenciado de mercado. Ele passa a ser referência, né, um contador que realmente presta um serviço de consultoria de alto nível. Né? Por quê? Porque ele sabe dos riscos que hoje as empresas estão sujeitas, né, por não estarem tendo uma compliance real. Né? O pessoal pensa que compliance é só não cair na malha. Né? Isso aí é um primeiro nível de compliance. Né? Eu digo que é a compliance ingênua. Né? Gente, a malha fiscal hoje só cai quem quer. Né? Por quê? Porque tem tanta ferramenta de pré-auditoria hoje no mercado. Né? Tem empresas até vendendo o estoque que você tem que declarar. Nós dizemos o estoque que você tem que declarar. Né? Isso aí é como dizer, em outras linhas, né? Eu te digo qual estoque de sonegação que você tem que declarar. Né? As empresas estão vendendo esse serviço como se fosse compliance. Tudo bem, não cai na malha. Né? Então, no rodo, vamos dizer assim, né? Passa. Né? Mas não subsiste ao quê? Uma auditoria financeira. Não subsiste. Porque se seguir o dinheiro, acha a sonegação. Né? Com certeza. Falando em dinheiro de sonegação, tem uma análise, eu não sei se é da OCDE, acho que é da OCDE. A OCDE fez um estudo no Brasil, ela repetiu depois, acho que em 2021, que 18% 18% do que poderia ser arrecadado fica fora, né? Total, 18% fica de fora daquilo que todos os entes poderiam arrecadar. Ou seja, 18% é sonegado na situação. Como você tem visto? Eu sei que não é o seu métier, assim, propriamente dito, mas eu sei que você é um professor extremamente atualizado. Como você tem visto a questão da reforma tributária, se isso tende a melhorar no sentido de desestimular as empresas a quererem a fazer errado
e de travar um pouco mais a questão nesse sentido, se a reforma tributária tem esse potencial. Repare bem, até, até onde nós temos, né, de informações com como vai ser a operacionalização desse novo modelo, nós não podemos dizer efetivamente se esse modelo será eficaz no combate à sonegação. Porque até onde nós temos visto e lido, tudo que se fala é em relação às operações que são declaráveis. Então, muito se fala de sistema de pagamento e transferência automática de Split payment. tributo, Uhum. exatamente, né? Transferência, uso de crédito, só se o imposto anterior foi recolhido, enfim. Toda essa discussão que a gente vê hoje, ela ainda é incipiente, porque o modelo não está realmente redondo, a gente não sabe como isso vai funcionar, porque nem o split payment está realmente, é uma ideia, né? Ninguém sabe na prática como ele vai funcionar, porque ele não foi desenhado. E nem no mundo, né? No mundo Não não existe tem uma costa. nada. A gente tem um desafio em 2 anos criar alguma coisa que nunca existiu, que nunca se fez. Bom, mas tudo isso está dentro do universo, Arthur, do que é declarado. Está naquela ponta do iceberg, né? O sonegador, quanto mais, eu não digo assim, você vender ali uma mercadoria sem nota para depois emitir, que eu não gostaria nem de usar a palavra sonegação, né? Porque a gente poderia agradar ela de vários níveis, certo? Sim. Mas eu não estou falando dessa sonegaçãozinha ali, né? Pequena, do pequeno varejista ali que não. Eu estou falando da sonegação mesmo Pesada. pesada, né? O sonegador mesmo pesado, né? Quem realmente monta estruturas, né? De laranja, de tal. Essa pessoa não está preocupada com crédito fiscal. Ela compra e vende sem nota, né? E aí você tem toda uma cadeia produtiva de indústria envolvida, né, de atacadistas envolvidos, de varejista envolvido. Então você tem todo um sistema que corre à margem do declarável. Então esse pessoal não quer crédito, não quer débito. Para ele isso não existe, né? Esse sistema não existe. E aí A minha você pergunta é porque, criar. assim, ó, é porque quando começou o SPED lá atrás, nota fiscal eletrônica, aí nós pensamos, lá em 2007, acabou, não vai ter mais sonegação, chega de nota calçada, chega não vai ter mais sem notas. Aí foi, e continua, Você deixou de ter 17, algumas 18, sonegações, por exemplo, nota calçada não existe mais. deixou de existir, Mas né? continua, o percentual continua o mesmo, é isso que eu quero dizer. Mudou-se a forma de sonegar, isso que mais é Exatamente. estranho. Então, é muito ingênuo achar que uma reforma tributária vai acabar com a sonegação do país. Você pode, num primeiro momento, ter um grande impacto e reduzir essa carga tributária, esse percentual de sonegação, porque você cria mecanismo dentro do sistema financeiro, mas até onde se fala está relacionado ao quê? Aos documentos emitidos, né? E a gente há de convir que o sonegador ele vai achar meios de burlar o sistema, né? Ele vai achar meios. A gente não sabe o que vai ser feito. Não é a mínima ideia, né? Mas é uma ingenuidade, né? Achar que a sonegação do país vai acabar assim no passo de mágica, acabou, né? Eu acho que as tentativas de burla ao sistema tributário ela vai ter uma mudança de comportamento. Por quê? Porque a gente sabe que, pelo menos é o que se fala, porque tudo isso é conjectura, né? O Tudo. engraçado é que tudo é cenários, né? É conjecturas, são cenários, são estudos, mas a gente já se fala que um dos setores da economia que serão fortemente impactados será o setor de serviço, Sim, com né? certeza. Mais Então, caro. haverá um aumento de carga tributária no serviço. Ora, se esse setor ele for, de repente, pressionado por uma carga tributária maior do que ele está acostumado, tudo bem, né? Ele vai ter crédito dos insumos, etc, etc e Mas tal. não fecha, Não a conta não bate, né? fecha. A gente sabe que alguns setores de serviço são setores de pouco insumo, né? Então, geralmente o valor agregado é na área intelectual, né? Não é tanto no uso de insumo, né? Enfim, então
isso vai impactar o quê? O preço ao consumidor final, né? E no final Então, das contas, o VAT no mundo inteiro, quem paga mais é o serviço. Você só é está o trazendo serviço, essa. sempre, Sempre né? foi. É serviço, né? Exatamente, aqui no Canadá, por exemplo, tudo que você for fazer de serviço, todo mundo faz. Você chega aqui nas casas, você entra na garagem, aquela parafernália de ferramenta, de tudo, Todo mundo né? faz Todo mundo faz a sua tudo, própria coisa, né? Aquelas tudo. garagens enormes com muito produto. Aqui, meus filhos, se aí está na garagem, é uma oficina ambulante, faz tudo, Porque né? é caro. Porque quando você vai demandar um serviço de um eletricista, de um encanador, é caríssimo, né? É muito caro. Por quê? Porque esse pessoal cobra caro porque a tributação é alta, né? E aqui a cultura da não evasão fiscal também é um pouco mais levada a sério, né, do que Sim, no Brasil. sim, sim. Então, a gente, voltando à sua pergunta, né, então, Arthur, então, a gente não sabe, num primeiro momento, como serão efetivamente os controles, como vai funcionar a, a, A a, a pré-preenchida. mecânica, né? A mecânica do Sim, imposto, sim, né? A sim. gente não tem isso de uma maneira clara. Por quê? Porque o que tá se voltando é o PLP 68, que é a linha gerais do E tributo, a né? O cento e contorno oito que é a. tributário, né? Exatamente. E o outro PLP é do comitê gestor, Que é o 108. e, que é o 108, e esse comitê gestor é que vai baixar as normas, né? De obrigação acessórias, de etc, 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 etc. Então a gente não sabe ainda como vai funcionar. A gente não sabe, por exemplo, como vai ser a fiscalização. Quem vai fiscalizar? É, uma empresa que vende para todos os municípios do país. Então, a priori, todos os municípios do país tinham que auditar essa empresa. Regra, grosso modo, obviamente, né? A gente sabe que não vai ser assim. Mas, a princípio, né, eu estou, vamos supor, lá em Manaus e vendo para Porto Alegre. Então, Porto Alegre poderia auditar uma empresa de Manaus, porque, né, para saber. Então, Tem muita a- coisa ainda, né, para passar debaixo tem, dessa ponte. tem. Então, tudo agora são conjecturas, né? São ideias, ninguém sabe realmente como vai funcionar, qual a implicação de como gerenciar isso, né? Uma empresa vai estar sendo fiscalizada simultaneamente por várias pessoas, por vários auditores de vários entes tributários, né? Como é que vai ser isso, né? Para não ter essa concorrência, né, de interessados, né? Não, e não só isso, né? Imagine hoje. Por exemplo, passou pela auditoria de São Paulo, de Goiás, de Minas, mas não passou pela do Ceará. Opa, peraí. Mas se eu passei lá, por que você também Arthur, passou? quando eu ainda estava na ativa, antes de eu me aposentar, quando eu fazia auditoria, não foi uma nem duas vezes que eu intimei a empresa a apresentar livros e documentos e ela dizia o seguinte: olha, eu não tenho como te entregar, porque eu estou sob ação fiscal da Receita Federal. Aí ela me mostrava o termo de arrecadação, na época que era papel, né? Aí, né? Sim, Eu estou aqui com os documentos estão na Receita Federal. Então, naquela época, a gente tinha uma limitação, né? Com relação à fiscalização, porque era papel, era livro, né? Aí depois a gente evoluiu, né? Aí virou SPED. Então, no SPED, ela podia estar sendo lá fiscalizada tanto é pela igual. Receita Federal quanto pela Auditoria do Estado. Por quê? Porque as informações básicas já estavam na base de dados de ambas, né? A ECD, a FD, documento fiscal. Então, cada um fazia o seu trabalho, mas só que você tinha, o contador, ele tinha a pressão de atendimento a dois É. entes. Ele prestava simultaneamente informação para a Receita Federal e para o auditor do Estado, ou de dois ou três estados, a depender se era uma empresa com múltiplas filiais. Mas aí, as grandes empresas que tinham múltiplas filiais tinham uma estrutura para trabalhar, né? Eu lembro que quando eu ia fazer auditoria de grandes redes, tinha alguém que era responsável por Nordeste. Então, aquela pessoa atendia Nordeste porque a legislação do Nordeste era diferente, né? Tal, etc, tal. Mas e agora com o IBS e CBS? O custo Né? diminui, né? Porque todo mundo pode, teoricamente, deveria fiscalizar todo mundo, porque todo mundo tem interesse em verificar as operações. Será que Manaus, quando vendeu para Porto Alegre, aplicou a alíquota correta? Né? Porque se aplicou a alíquota errada, Porto Alegre foi prejudicado. Né? Enfim, então, a gente vê, Arthur, que a gente não tem como dizer ainda hoje
como vai ser, Os impactos. né? Tudo é conjectura. Quem disser que sabe que vai ser desse jeito ou daquele jeito, está especulando, está dando a sua ideia, né, a sua impressão do que acha que deveria ser, né? Vai estar expressando seus temores, né? As suas aspirações. Por quê? Porque a gente não tem nada escrito ainda. Pelo menos, se escrito estiver, não foi divulgado, né? A gente não, pode ser até que já tenha alguma coisa pronta, né? Que eu não creio que exista, né? A Tamanha a gente faz é complexidade. acompanhar, né? Acompanhar as movimentações, as mudanças, toda hora acompanhar e Exatamente. deixar todo mundo atualizado. É, Essa é a questão. exatamente. Hoje eu vou. Eu recebi esse link hoje desse amigo da Receita Federal, esse colega, e eu vou preparar hoje um textozinho, não sei se eu consigo terminar para hoje ou para amanhã, mas eu vou comentar essa ferramenta que o BID divulgou e fazer alguma correlação com o que nós já temos no país. Então, se aí fora, né, a coisa é meio complexa, aqui aí no Brasil é muito mais organizada, né? Nós temos uma estrutura de controle no Brasil como nenhum país do mundo tem, né? A administração tributária no Brasil hoje é referência em termos de controle no mundo todo, né? Só para você ter uma ideia, aí nós temos o quê? O cupom fiscal eletrônico, né? A nota fiscal de consumidor eletrônica, que é NFC. padrão. Existe um layout, né? Que é igualzinho para todo mundo. A nota fiscal eletrônica é igual para todo mundo. Agora saiu o novo layout da nota fiscal de serviço eletrônica. Esses dias aí foi divulgado, né? Eu estou até publicando uma matéria, talvez de hoje Sim. para amanhã também, que é padronizado. Aqui não. Aqui o invoice é numa folha de papel A4 comum, de qualquer jeito. A empresa emite, o fisco aqui não tem a mínima ideia se você emitiu aquele invoice, nem sabe se você emitiu. O número que você atribui é o número que você quer, né? Não tem nenhum número de controle sequencial. Tá uns 20 anos Ah, atrás da gente, né? Convenhamos. Quando eu fui também muito para mais, Israel, não. uns 20 anos atrás, não é igual Muito mais de 20, né? Quando eu entrei ou melhor, quando eu me formei em contabilidade lá no início dos anos 80, né? E antes, né, quando eu já fazia auditoria independente, que eu trabalhava antes, né, em auditoria independente, havia padrão de nota fiscal, né? Havia modelos de nota fiscal, tinha os ajustes CNF que Sim. definia padrão de As nota fiscal. IDF, olha, nossa, eu sou antigo também, as IDF É, antigo. autorização de impressão de documentos fiscais, né? Então, a gente tinha um padrão. Aqui não tem padrão, né? Você chega numa loja, o cupomzinho chamado fiscal que ele emite, tem cupom desse que nem o nome da loja sai direito, né? Não tem identificação, não tem o CNPJ, né? Equivalente daqui, nem isso sai. É um papelzinho, é um papel como outro qualquer, né? Obviamente, empresas maiores, né, tipo Walmart, né, Canadian Tire, enfim, empresas gigantes que a gente tem aqui, grandes empresas, né, aquela rede Costco, que é a rede tipo um atacarejozão americano que aqui tem um padrão de nota muito bem estruturada, muito parecida com com a nossa nota aí do Brasil, nosso cupom fiscal. Mas a grande maioria não tem controle nenhum. Então, a gente está anos-luz em termos de controle. Agora, esse controle que a gente tem de documentos fiscais, a gente não sabe como será isso no ambiente de BF, de split payment, né? E num cenário de que o sonegador ele vai querer sonegar que tributo for, né? O sonegador ele não quer saber se é ICMS, se é IPI, se é Inclusive, eu não estamos na. Mas eu tinha uma pergunta para te fazer, por exemplo, que tá tudo bem, nós vamos marcar uma outra, não tem problema, que é a questão do pessoal que faz muito, as empresas que fazem muito contrato mútuo, que os estados entendem que aquilo é suprimento de caixa. sim, sim, Tá no livro, sim. gente, tá no livro, tá no livro. Suprimento de caixa, é suprimento de caixa. Inclusive, Arthur, um dos motivos que me levaram a desenvolver, né, fazer leituras de maneira assim, mais incisiva de acordos, foi justamente a questão de contrato de mútuo, né? Eu queria ter uma ideia de como o assunto vem sendo tratado no âmbito federal e estadual. E às vezes eu me deparava com acórdons de 30, 40, 50 páginas, horríveis de ler, extensos. Aí eu desenvolvi aquele GPT que eu falei para você,
para me sumarizar e resumir, né? E eu já comecei a perceber, né, que há um padrão, né, de entendimento hoje com relação ao contrato de mútuo, né? Então tem muita gente que faz aquele contrato de mútuo no ano seguinte de uma operação que aconteceu lá atrás, né? E o contrato de mútuo ele tem todo um regramento lá no Código Civil, né? Já está bem assentado esse entendimento na esfera administrativa, a gente já tem entendimento na esfera judicial também, né? Então, hoje eu sou muito tranquilo, né? Contrato de mútuo ele uma auditoria trabalhosa, o auditor tributário tem um certo trabalho para, Provar. vamos dizer assim, provar, construir tudo que é Ele trabalhoso. tem que ele tem que desmanchar a formalidade do contrato para poder demonstrar que aquilo, na verdade, E não é só uma. isso, e não só isso, né? O ingresso de recurso tem que ser devidamente comprovado, né? Em data, em montante, né? Há de se haver um rastro, né? E esse rastro você vai atrás, você não vai só na prova de quem está emprestando para a empresa, mas de como esse dinheiro chegou na mão de quem emprestou, né? Você consegue ir voltando até chegar aonde o dinheiro surgiu. E aí você vai ver que muitas vezes esse dinheiro surgiu na própria empresa, numa transferência de receita De que ela conta com vendeu sem conta. nota e que transferiu para alguém lá atrás e esse dinheiro foi vindo até virar contrato de mútuo, né? Então, Pessoal, nós estamos aqui com alguém que é autoridade, que sabe o que está falando, sabe o que está falando. Ó, sigam o professor Alexandre Alcântara nas redes sociais dele, visitem o site dele. Eu faço isso sempre, eu vou fazer na sua frente. Nunca ganhei nada e não quero ganhar, porque esse aqui é ouro, isso aqui, ó, isso aqui, ó. Fraudes Contábeis, esse é um livro aqui que eu tenho na minha cabeceira. Quando alguém me pergunta, não, mas você acha que dá problema? O meu conceito para os alunos é o seguinte, ó, tenham esse livro e mantenham na mesa. Quando for conversar com o cliente fala assim, não, isso não dá problema não. Você vai assim, ó, só um instante, por favor. E pega aqui e fala, ó, no ano de tal, tá aqui a sensação. Você faz assim. Por exemplo, eu estava lendo aqui, página 100 e alguma coisa aqui, tá tudo rabiscado aqui, ó. Tudo rabiscado aqui, ó. Tudo rabiscado. Por quê? Porque você consegue falar com o cliente e não é você que está falando que não pode. É alguém que está dentro da que não pode. Tem um outro livro do professor Alexandre, que eu tenho, desculpa, mas eu tenho até autógrafo. Eu tenho esse aqui do professor Alexandre. Esse aqui também tem autógrafo, vocês estão por fora, eu sou poderoso aqui, ó. Autógrafo do professor Alexandre. Mas tem um novo livro, esses livros aqui eles encontram aonde, professor? Só para deixar todo mundo. o livro, no nosso perfil do Instagram, você tem um link para o nosso site, e lá no nosso site a gente tem uma página explicando cada um desses livros em detalhes. E tem um link lá para a Amazon, né? Você já cai na página do livro. Perfeito. Ó, Esse livro de análise de balanço, ele, salvo engano hoje, ele só está em formato digital, né? esse aqui Ele está em ainda formato tem. digital, esse aí em formato físico, né? Ó, esse é muito barato. Eu vou falar de novo, tá? Se você. Esse aqui você não pode deixar de ter na sua mesa. Você deveria ter na sua mesa uma conversa que você conversar com o cliente para falar que não pode. Esse livro aqui te der a basear, te balizar em relação a isso, paga todo esse investimento. E é um livro com muita propriedade. Inclu- E quando sai o outro, o, o, professor? é, a gente está já pensando, Mostra aí, né? professor, mostra aí. Esse livro aqui, que é o Manual de Auditoria Contábil Tributária, esse livro ele tem um enfoque para auditores. Eu cantei, Então, professor, eu cantei. Eu falei, professor, fala para mim, manda para. Eu vou. Professor, aí ele falou assim: não posso, Arthur, isso aqui é para auditor. Mas é por isso que eu quero, professor, eu quero saber. mas a gente já está com um projeto, Arthur, de fazer um livro que seria um intermediário entre esses Entendi. dois, né? Entre. Que seria um livro de auditoria. Esse livro de fraude aqui, esse aqui não tem como acabar. Esse livro aqui foi onde começou tudo, né? A gente vai manter esse livro porque tem que ser mantido. Mas a gente já está com um projeto, né, para tratar de um livro de auditoria para contadores. Então é um livro mais de cuidados que o contador deve ter, né, para produzir uma contabilidade Ótimo. mais
mais correta, sem problemas, que não deixe realmente situações de exposição, né, para aplicações das presunções de omissão de receita, cuidados que devem ser É um feitos, livro né? de Não tem compliance feito por quem fazia fiscalização. Gente, não tem como dar isso, errado. É um isso, livro de é, compliance feito por quem fazia. isso. A gente está pensando já nisso aí. Isso é projeto, né? A gente, inclusive, já está colecionando material para isso no nosso site, né? Quem nos acompanha e lê o nosso site, volta e meia eu publico alguma coisa, né? Para você ter ideia, Arthur, lá nesse manual de auditoria que a gente lançou agora esse ano, é, alguns tópicos desse livro foi coisa que nós escrevemos no site. Então, volta e meia, porque é o seguinte, né? A gente está sentado aqui, surge aquele insight, aquela ideia. Eu escrevo, eu tenho o hábito de escrever, né? Aí, quando a coisa está mais ou menos não tão ruinzinha assim, aí eu pego e jogo aquilo no site, né? Eu jogo no site. E é, essas coisas que a gente posta no site já são dicas, né, que vocês podem, como contadores, estarem acompanhando, né? Às vezes eu acho uma coisa interessante que um outro contador escreveu, né? E que às vezes é um contador que não tem assim tanta projeção, conhecimento, fica a coisa perdida lá atrás, né? Então aí eu trago esse texto, né? Dou o crédito, obviamente, né? Então, a partir desse texto, eu desenvolvo um mais aprofundado, dando uma conotação de auditoria que às vezes o outro colega pesquisador não teve. Então, a gente está sempre produzindo texto. Então, enquanto o livro não sai, segue a gente lá no Instagram, aqui no Instagram, segue lá no site, né? Às vezes eu aqui no Instagram eu reproduzo, eu boto uma chamada para o que eu publico lá no site, Perfeito. né? Nem sempre eu faço isso, né? Nem sempre eu faço isso, mas a gente está trabalhando, Arthur. Em breve deve sair alguma coisa aí focado para contador, né? E quem sabe até um curso, né? Não Ó, sei. ó, que legal, muito bom, muito bom. Pessoal, sigam o professor Alexandre, tá? É professor Alexandre Alcântara, esse é o Instagram dele. É um prazer poder estar bater esse papo com o professor. Eu sou um fã de verdade. Eu dava aula junto com ele num MBA, né? Um desses MBAs da vida. E é um amigo que ficou. A gente conhece desde 2017, eu acho. E é um amigo Por que aí. ficou e a gente tem lidado junto, mas ele milita na área ensinando mais os auditores, e agora está vindo também para ensinar os contadores, e que bom, nós precisamos de nomes assim para poder realmente elevar a nossa classe, né? Lembrando vocês que nós estamos aqui para levar atualização todos os dias para vocês, e é um prazer poder trazer alguém de tão peso, né? Lá do Canadá, que se dispôs a poder falar com a gente com 3 graus lá. É um prazer muito grande. Obrigado, professor. Prazerão. Um grande abraço, Arthur. Um grande Deus abraço a abençoe. quem nos prestigiou aqui nesse momento aqui. Grande Tá tudo. abraço. Obrigadão, pessoal. Deus abençoe. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.